Olá! Para quem já entende bem o que são derivadas em cálculo, se prepara para a gente explorar uma nova ideia. E se fosse possível fazer o caminho de volta? Nesta análise, vamos desvendar exatamente isso. A gente sabe que a derivada nos diz a taxa de variação de uma função, certo? Mas e se for o contrário? E se a gente já tem a taxa de variação e quer descobrir qual era a função original? Como é que se faz essa engenharia reversa? Essa pergunta é a porta de entrada para o cálculo integral. Pois é, esse processo de voltar, de desfazer a derivada, tem um nome. A gente chama de primitivação ou, como é mais conhecido, integração. É basicamente a outra metade da história do cálculo. E vamos ver agora como isso funciona na prática. Então, vamos direto ao ponto. O que é, afinal de contas, uma primitiva? Vamos deixar essa definição bem clara. Ok, aqui está a definição formal. Pode parecer um pouco denso no começo, mas a ideia por trás é bem simples, viu? Pensa assim, a gente começa com uma função, que vamos chamar de f minúsculo. A primitiva dela vai ser uma nova função, que por convenção a gente chama de f maiúsculo. E tudo, mas tudo mesmo, se resume a uma relação central entre elas. Essa é a parte mais importante. A conexão entre essas duas funções, f de x e f de x, é a seguinte. É isso. Essa é a chave de tudo. A derivada da nossa função nova, o f maiúsculo, precisa nos dar de volta exatamente a função com que a gente começou, o f minúsculo. Funciona como uma prova real, sabe? Se a gente derivar a primitiva e voltar para a função inicial, então acertamos em cheio. Chega de teoria por enquanto, né? A melhor forma de entender isso de verdade é colocando a mão na massa com um exemplo prático. Vamos lá. A gente vai fazer isso bem devagar, passo a passo, para não ficar nenhuma dúvida. Pense que estamos resolvendo um exercício juntos, metodicamente, para construir uma compreensão bem sólida. Nosso ponto de partida, o passo 1, é uma das funções mais simples com que poderíamos trabalhar. A função identidade, f de x igual a x. Certo, agora o passo 2. Vamos propor uma candidata à primitiva. Para isso, a gente precisa pensar ao contrário da regra da potência de derivadas. Lembra? Na derivada, o expoente descia multiplicando e depois a gente subtraía 1. Para achar a primitiva, a gente inverte. Primeiro, a gente soma 1 ao expoente. Se era x elevado a 1, vira x ao quadrado. Depois, para compensar, a gente divide pelo novo expoente, que é 2. Assim, nossa candidata primitiva é x ao quadrado sobre 2. Agora, a prova final, o passo 3. Vamos derivar nossa proposta para ver se deu certo. Pela regra da potência que a gente já conhece, o 2 do expoente desce, cancela com o 2 que está dividindo e o expoente vira 1. O resultado é x. E veja só que legal. F' de x, a derivada da nossa primitiva, deu exatamente a nossa função original, f de x. Isso significa que a gente encontrou com sucesso uma primitiva. O processo funcionou perfeitamente. Então, depois de tudo isso, qual é a grande lição? A ideia mais importante que a gente precisa guardar desse processo todo? O ponto crucial é este. Encontrar uma primitiva é simplesmente o oposto de encontrar uma derivada. Se derivar é avançar, encontrar a primitiva é dar um passo para trás, voltando exatamente ao ponto de partida. Isso nos leva a uma última questão. Uma pergunta que, na verdade, abre as portas para o próximo conceito fundamental do cálculo. Pense bem, a gente viu que a derivada de x ao quadrado sobre 2 é x, certo? Mas e a derivada de x ao quadrado sobre 2 mais 5, ou menos 100? A derivada de qualquer constante é zero, então a derivada de todas essas funções também seria x. O que isso significa? Será que não existe a primitiva, mas sim toda uma família delas?